Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do Reconstruindo a História. Tema de hoje, o segundo período da pré-história antes da escrita, período neolítico. Por favor, vamos para o primeiro slide. Agricultura e domesticação, neolítico, mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo. O termo neolítico significa pedra nova, do grego neo, novo, litos, igual a pedra. Essa palavra nomeia o período da pré-história em que os indivíduos poliam as pedras na fabricação de seus instrumentos. Por isso, o Neolítico é também denominado Idade da Pedra Polida. Nessa época, os grupos humanos já não dependiam exclusivamente da caça e da coleta para sobreviver. O aumento das áreas de agricultura e a domesticação de animais modificou a vida nas comunidades. Surgiram aglomerações de grupos humanos que se fixavam em uma localidade e cultivavam grãos e cereais, como mostra o mapa na página seguinte, ou na apresentação seguinte. Voltando aqui para mim. Então, antes de irmos para o mapa, cabe dizer o seguinte: o período neolítico ele marca o início dos agrupamentos humanos sedentários. É o período onde o ser humano começa a entender e a trabalhar de forma a desenvolver a agricultura. De vez de ficar coletando, frutos e raízes, ele começa a plantar o seu alimento. É um período também onde ele entende que se ele, de vez de ficar caçando animal para poder se alimentar, aquele período de caçar de novo, e se ele capturar o animal vivo, confinar o animal vivo, domesticá-lo, fazer com que ele tenha sua procriação em cativeiro, ele vai ter uma fonte de proteína constante sem a necessidade de sair constantemente à caça. Tá? Então é aí que marca o início do período neolítico. Ok? Muito bem, vamos ver o mapa sugerido na apresentação. Pois bem, aí está o mapa. São as principais áreas de origem da agricultura. Nesse planisfério, principais áreas de origem da agricultura, podemos verificar que na região aonde hoje é a Turquia, Oriente Médio, é onde surge o trigo eikon e trigo de farro. Foram domesticados no sudeste da Turquia em torno de 10.000 anos antes de Cristo. Povos inicialmente plantavam cereais como forma de preservar o modo de vida de coletor. Ou seja, havia uma plantação, bem rudimentar, os grãos eram jogados ao ar livre e esse trigo ele florescia, e do mesmo jeito que eles coletavam antigamente sem esse processo posterior de plantação, eles coletavam também. Isso foi desenvolvendo com o passar do tempo. Ok? Voltando para o mapa. Aí vocês podem ver que o gado bovino surge na região aí da Ásia, por volta de 6.000 anos antes de Cristo. O gado bovino descende do boi selvagem que foi domesticado antes de 6.000 anos antes de Cristo, ou seja, 8.000 anos atrás. Foi amansado em várias regiões, como o Saara e o Sudeste Asiático, região que está marcada aí no mapa. Tá? Olhando aqui a cabra, no mapa do lado direito, olhando aqui a região onde a cabra foi domesticada, também a região do Oriente Médio, está entre os primeiros animais domesticados pelos seres humanos no Oriente Médio por volta de 10.000 anos antes de Cristo ou 12.000 anos atrás. Fornecia carne, pele, leite e outros derivados. Comunitárias por natureza provavelmente eram domesticadas, colocando-se em cercados, crias e rebanhos selvagens inteiros. Tá? E o último que eu vou comentar aqui, no mesmo mapa do lado direito, é o arroz. Tá? O arroz aí teria sido domesticado em várias regiões, incluindo o sul da Ásia e o vale do rio Yangtze, na China, onde era cultivada pelo menos em 8.500 anos antes de Cristo ou 10.500 anos atrás, espalhando-se para todo mundo posteriormente. Tá? Voltando aqui para mim, a ideia é mostrar para vocês
que a partir, né, a partir de 20 mil anos atrás, aí, mais ou menos, 20 mil, 15 mil anos atrás, o homem dominava o desenvolvimento da agricultura e o processo da domesticação de animais para facilitar a obtenção de alimento. Uma das consequências disso é que a capacidade de alimentar mais pessoas fez com que agrupamento de maiores, né, de pessoas surgissem, né, em torno dessas áreas agricultáveis, dessas áreas onde tinham rebanhos de cabra, rebanhos bovinos, né, onde tinha aí uma grande quantidade na obtenção de alimentos. Ok? Bom, vamos para o próximo slide. No próximo slide nós vemos aí alguns exemplos de trabalhos manuais feitos em pedra nesse período da Pedra Polida. As comunidades do Neolítico se desenvolveram em aldeias e estabeleceram aos poucos suas regras, seu modo de planejar o trabalho e armazenar e dividir os alimentos. Essas práticas favoreceram o surgimento de diversas culturas. O desenvolvimento da linguagem facilitou a comunicação e a expressão de sentimentos e crenças entre as comunidades. Também facilitou a união dos grupos nas ações de ocupação de terras mais férteis e na defesa contra populações rivais. Os exemplos de trabalho em pedra, que vocês estão vendo na apresentação, representam um conjunto de ferramentas de pedra neolítica, como raspador, lança e setas de flecha, da região do Saara da África, que data de 9.000 a 6.000 anos atrás, e pontas de flecha de pedra, possivelmente usadas como ferramentas de caça, datadas de mais de 3.000 anos atrás, que foram encontradas em Novosibirsk, na Rússia. Voltando aqui para mim. Pois bem, para finalizar, né, nesse período neolítico é onde as grandes populações de humanos surgem. É nesse período que o embrião das grandes civilizações começa a florescer. Né? Por quê? Abundância de alimentos, novas tecnologias para melhor sobreviver e o ser humano se coloca no topo da cadeia alimentar. Então é nesse período que nós caminhamos para realmente dominar o mundo como civilização. Ok? Muito obrigado. Dúvidas por e-mail está aqui embaixo do vídeo para vocês, ou na tarefa que é enviada para vocês, ou na plataforma Reconstruindo a História. Ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula falando da Idade dos Metais. Grande abraço a todos.